ontem das contas na Sul-Americana, foco no brasileiro, Fortaleza é o adversário, Fortaleza que empatou ontem com o Bucaramanga. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, porque a delegação já está no Rio de Janeiro para chegar nessa quarta-feira para poder começar a trabalhar para o jogo com o Fortaleza. Só que a gente não pode deixar passar o que aconteceu ontem, né? Na estreia do técnico Fernando Diniz. Óbvio que apenas um treinamento era muito pouco. Aliás, peraí, antes de eu continuar falando, deixa eu dar só uma informação, porque ontem aqui no nosso Café Vascaíno, eu falei sobre a presença dos dirigentes lá na Argentina. Citei o Pedrinho, o Carlos Amodeu, o Felipe, e também citei o Alan Belaciano e o Felipe Carregal, né, presidente do Conselho da Assembleia Geral, perdão, e o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama. Não sabia, mas estavam lá também o Cristiano Campos, que é um consultor do Vasco, e também o Marcelo Macedo Tangerina, que é o VP de comunicação. E muita gente falando, os caras estão lá bancados pelo Vasco, treino da alegria e tal, começaram a insinuar um monte de coisa. E eu ontem no vídeo falei, olha, entendo que o Pedrinho, o Felipe, o Amodeu devam estar realmente e bancados pelo Vasco, são profissionais do Vasco, né? Não o Pedrinho, mas ele é o presidente, ele tem que ser bancado pela instituição sim, mas não vejo sentido da instituição bancar outros dirigentes amadores. Agora, e fiz essa ressalva, se eles foram por conta própria, pagaram a passagem, pagaram o hotel, pagaram a sua alimentação, qualquer torcedor faria isso. E claro que no momento de reuniões, os poderes estavam reunidos ali, importante fazer isso. E não bateu na trave. Ontem, durante o dia, o Felipe Carregal entrou em contato comigo para exatamente ratificar essa informação e deixar bem claro que sempre que ele viaja e todos os outros, Tangerino, Cristiano e o próprio Alan, cada um paga do seu próprio bolso. O que é legal, para mostrar ao torcedor a lisura do processo. Então, trazido aqui também esse retorno em relação a esse assunto, porque ontem dominou os grupos do WhatsApp, com algumas postagens que foram feitas por aí, enfim, cada um responda pelo que publica também, né? Bom, vamos voltar a falar então do jogo. Fortaleza é o próximo adversário, mas ontem teve a nossa estreia, a estreia do Diniz na Sul-Americana. O resultado foi ruim, mais uma vez, 9º jogo sem vencer, mas não dava para esperar nada diferente, né, do que foi apresentado nas mãos do Diniz com apenas um treinamento. Na análise feita depois do jogo, ele foi um pouquinho além do que eu vi, do que eu li do jogo. Gostei do primeiro tempo, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades. Vi um Vasco gostando mais da bola, trabalhando as jogadas, time mais próximo, mais agrupado, não tendo aqueles chutões, aquelas bolas longas o tempo todo, marcando lá em cima o Lanús, que também marcou o Vasco em cima, então foi uma trocação no primeiro tempo, enquanto o Vasco teve fôlego. Teve 2 oportunidades, uma com o Coutinho e com o Tietê, parecidas, aquela batida de arco, né? Tirando do goleiro, as bolas passaram por cima do gol. O Lanús teve uma grande chance com o Marcelino, que o Luiz Gustavo, que para mim fez boa partida, salvou. E no primeiro tempo, eu vi um Vasco mais interessante do que a gente estava vendo ultimamente. Então, assim, só que veio o segundo tempo. E aí tem um negócio chamado parte física. O trabalho horroroso deixado pelo Fábio Carille está aí, evidente. O time afoga. Segundo tempo, não tem a menor situação de jogo. Não consegue entregar. Algumas peças não estão tecnicamente bem, não estão. Paulinho, Adson, Coutinho, João Vitor, Piton, Rayan. E são peças que podem render muito mais. Mas que fisicamente também, algumas delas, não conseguem. Então, nem técnica, nem física. Isso atrapalha o rendimento. Ontem, mais uma vez, e o Fernando Diniz deixou muito claro na coletiva dele, ele vai fazer a bola passar mais vezes pelos pés do Coutinho. Ótimo, mas ele tem que ter físico, Diniz, para poder aguentar isso. Algo que a gente não está vendo. Chega nos 15, 20 do segundo tempo, ele... A quem ele elogiou. Acha ele que vai recuperar o Alex Teixeira. Tomara. Agora, dá tempo?
Os jogos são em sequência. Vem o meio do ano aí, a parada, a gente vai ter uma pré-temporada de novo. Não, um período de treinos. Só que até lá, Diniz, são 6 importantes jogos. E das 3 competições. Para o SEG na Copa do Brasil, na outra semana, é Fortaleza agora sábado. Depois é o Operário. Depois é o Fluminense. Depois é o Melgar. Então você tem aí numa sequência de 4 jogos, 3 competições. E o Vasco precisa saber, vai dar ênfase alguma? Vai dar foco em uma delas? Tem elenco para 3? Eu já digo que não. Hoje, não. A gente precisa entender. Pô, Melgar é só a gente vencer, a gente vai pro playoff, né? Pegar o terceiro colocado que vem numa fase de grupos da Libertadores. Ok. É bom continuar na competição sul-americana? Claro que é. Mas a gente tem elenco para isso? Hoje a gente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Precisa sair. E o adversário é o Fortaleza, que meteu 5-0 no Juventude e demitiu o técnico Fábio Matias do Juventude. E que faz um bom trabalho há muitos anos, o próprio Vojvoda, que já conhece mais o elenco do que o Diniz, que acabou de chegar. E aí, o que fazer? Tem que tentar entender. O Diniz tentou apresentar algumas novidades. A saída do Luiz Gustavo, o recuo do Hugo Moura, a entrada do Paulinho eram tentativas. Mas elas não deram certo, principalmente pela expulsão infantil do Hugo Moura. Mais uma. Bom, agora é olhar para frente. A Sul-Americana empatar ontem ou vencer, mudava nada. O Vasco continuava vivo na competição e dependendo dele. A diferença da vitória ontem era interromper a sequência, que era até então de 8 e agora virou 9 jogos, e poder sair em primeiro. Aí era uma baita vantagem, porque você eliminava 2 datas do teu calendário. Mas se é objetivo seguir na Sul-Americana, amigo, 1-0 no Melgar resolve o problema. O Melgar que é fraquíssimo. A gente vencer 3-1 eles lá, só lembrar. Enfim, sábado tem um jogo com Fortaleza, o Paulo Henrique vai ser titular normalmente, né? Porque ele não jogou com Vitória, só que estava suspenso. Mas vou deixar aqui até uma sugestão para você comentar no vídeo, torcedor. Será que não vale pensar numa dobra com o Puma no lugar do Ryan? A gente não tem esse ponta pelo lado direito. Não é o Adson, não é o Lloyd. Era para ser o Adson, né? Mas não tem sido. Por que não pensar o Puma? Tem bom arremate, tem bom cruzamento. E não vai ter que marcar tanto quando marca quando é lateral. É para pensar. Passaram nessa temporada, então acho que a diretoria pensou, vamos apostar na Sul-Americana, que é um torneio que a gente tem possibilidade de ganhar. E toda a conquista, claro, consegue maquiar uma série de erros que foram cometidos aí desde que o Pedrinho assumiu a presidência. Essa semana foi anunciado a demissão do Marcelo Santana. Eu critiquei bastante aqui o Marcelo Santana, talvez mais por omissão do que por ação, porque eu estava lá presente e vi que o Felipe e o Pedrinho não davam a liberdade para o diretor de futebol trabalhar com as suas convicções, embora ele influenciava bastante, indicando sempre jogadores de um mesmo empresário. Enfim, ele disse que nunca opinou em relação à convocação. Então, mais um erro dessa diretoria, da presidência, né, no caso. Se ele nunca opinava, ele estava lá para quê? Então, já devia tê-lo demitido antes. E aqui não é uma coisa pessoal contra um profissional do futebol. É só se você não precisa daquela figura, para que ficar com ela por tanto tempo? Né? E aí, ao sair, ele deu essa declaração, que acho que muita gente já imaginava que isso acontecia. Houve essa semana também uma notícia, não sei se da onde partiu, de que o Vasco queria o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano disse que não foi procurado. Depois, que para
substituir o Marcelo Santana. O plano B seria o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano também deu uma nota dizendo que não foi procurado. A cúpula toda de dirigentes do Vasco da Gama estava na Argentina, nesse jogo aí, em apoio ao presidente, ao apoio ao diretor de futebol. E talvez eles tenham lançado essas notícias para ver como ela é absolvida pela torcida. É claro que todo mundo queria ver o Rodrigo Caetano, todo mundo queria ver o Juninho trabalhando no Vasco, que é um ídolo histórico da equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, e como ele fez um excelente trabalho lá no Lyon, todo mundo gostaria que ele estivesse à frente do futebol do Vasco e pudesse repetir o mesmo trabalho que foi feito lá no Lyon, aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tanto o Rodrigo Caetano quanto o Juninho desmentiram de que esses contatos não foram feitos. Então, vamos ver qual. Eu acho que isso aí é mais para esconder esses 9 jogos sem vitória. Muito para esconder esses nove jogos sem vitórias, e com isso o clube ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. A contratação assim, rápida do Fernando Diniz também, porque estava se arrastando por 2, 3 semanas que o Vasco não anunciava um técnico, né, e tinha a esperança de que o Felipe pudesse, de alguma forma, acertar essa equipe e ter uma temporada tranquila. Isso não aconteceu, e aí você vai sucumbir aos desejos e aos pedidos absurdos, os números absurdos que o futebol pratica hoje. Então, faltou muito planejamento, né, na escolha do Carille, depois no Felipe para ser o técnico interino, até a chegada do Fernando Diniz, que para ontem a gente tem que entender que não dava para fazer muito. Eu acho que ele organizou um pouco a equipe e essa organização faz a gente acreditar de que é possível que o Vasco melhore daqui para frente, principalmente depois dessa parada de 45 dias. Mas eu fui atleta, não diminuo a figura do técnico, sempre falo, o melhor técnico que eu tive foi o Vanderlei Luxemburgo, e nem com ele eu falo, mas, tipo, em 93, no Palmeiras, no 12 de junho de 93, se ele não chega, era muito possível que a gente não ganhasse, porque ele chegou com pulso firme, chegou com ideias, e o Chapinha o Otacílio Gonçalves era maravilhoso como pessoa, ainda, né, porque ele está vivo, maravilhoso como pessoa. Eu não estou confundindo os assuntos, não, mas eu vou concluir, vocês vão entender. Não acho que a figura do técnico ela seja a mais importante. Mais importante é você ter jogador, e o jogador dentro do campo fazer aquilo que dele se espera, gols, né, jogadas, dribles, enfim. Os jogadores de hoje ganham salários altíssimos e muitos deles merecidamente. Futebol, de fato, está muito caro, você tem cada vez menos jogadores à disposição para você contratar, porque tem hoje o futebol brasileiro, com a entrada das bets, com a concorrência da televisão, enfim, uma série de motivos, o futebol brasileiro hoje goza de um prestígio alto
principalmente aqui na América do Sul. Então, jogadores que não têm mercado na Europa, eles acabam querendo vir para o Brasil. E ao chegar aqui no Brasil, principalmente quando tem muito destaque, eles cobram salários altíssimos. E tem clubes, e o Vasco é um deles, que não consegue acompanhar. Então, e às vezes, para ter um jogador mediano, também você se vê obrigado a gastar valores exorbitantes, tanto que a folha salarial do Vasco está entre as 5 maiores do Brasil, se eu não tenho a menor dúvida, e o time está lá na zona de rebaixamento. Então, tem muito erro de planejamento aí. O presidente dando aumento a um monte de gente, porque virou amigo de alguns atletas. Amigo. Aí ferrou, meu irmão. Aí os caras vão ter que dar conta da parada. Pode perguntar se alguém deixou o Capasso à disposição para ele. O Capasso está à sua disposição, independente da qualidade técnica ou não, enfim. Nem dá para o Capasso jogar agora, né? Ele está sem ritmo. Até se o Fernando Diniz resolver colocar o Capasso agora, ele vai ter que ficar treinando, ser reintegrado ao time principal. Esse é o primeiro passo. Né? Mas o momento do Fernando Diniz agora é de aplicação da sua metodologia. A partir do momento que o tempo passar, ele vai entender quais as lacunas do elenco. Para o tempo passar, ele vai ter que ter um período de treinamento, um período de alguns jogos para ele observar. É óbvio que não dá para julgar hoje. Não tem como falar se o Diniz vai resolver ou se não vai. Hoje não dá. A gente tem um tempo muito curto para julgar o trabalho do Diniz. Por isso que a nossa ideia é entender o que a diretoria acha sobre esses assuntos referentes ali a esse planejamento a longo prazo, né? Então, únicos que podem ser julgados agora, quem fizeram a janela de transferência e aqueles que estão na administração ali. Não tem como a gente observar, né, o Fernando Diniz hoje e julgá-lo pelo seu trabalho. O trabalho nem começou, ele vestiu a camisa do Vasco uma vez. É muito difícil de você fazer uma avaliação concreta. Né? Dir da Silva, Baranini, querido, tá na hora da diretoria do Vasco aprender a insistir em jogador que teve uma carreira marcante, tem que ir apostar nos meninos. Abençoe, adoro o programa de vocês. Valeu, Valdir. Valdir da Silva, não dá para botar menino na fogueira, Valdir. Os meninos, eles precisam entrar quando o time está bem. Né? Senão você acaba queimando e botando na fogueira. João Pedro. Vejo todo mundo crucificando o Coutinho e ele é o menor dos nossos problemas. Tem que buscar a bola na zaga, porque se ficar no ataque, não chega. Pode render mais. Não é o maior problema. Cara, essa parada do Coutinho, ela é muito sinistra, cara, porque é o seguinte, né? Quem defende o Coutinho alega que o time é ruim para ele. Quem ataca o Coutinho diz que, ele tinha que fazer mais, tinha que resolver alguns problemas. Ele tá lá para isso. E a gente vai ficar nessa queda de braço. E a gente só vai saber a real quando o time for bom e organizado. Aí a gente vai saber, tá vendo? O Coutinho não deu conta naquele time, também não tá dando conta nesse. Mas existe um problema que vai fazer com que o Coutinho não consiga render. Que é o mesmo problema do João Vitor, que é o mesmo problema do Piton, que é o mesmo problema do Hugo Moura. Futebol tem 90 minutos. Se você não consegue jogar 90, você não pode praticar futebol. Eu já falei uma vez aqui, vôlei são 5 sets. Se você tem um jogador que só aguenta jogar 3, ele não pode jogar vôlei, tem que jogar pelada de vôlei, porra. Um atleta de tênis, ele tem que estar preparado para jogar 4, 5 horas de tênis. Se ele só consegue jogar 2 horas e meia, 3, vai perder jogo, porque o jogo demora 4, 5 horas algumas partidas. Então, não há como um cara jogar futebol se ele não aguenta jogar 90 minutos. O programa A Hora do Vasco tem 1 hora. Se você só aguenta falar 15 minutos,
não pode participar desse programa, vai participar do outro. 15 minutos de Vasco, e não a hora do Vasco. Porra, é simples. É um beabá do cacete. E a gente bate na tecla da preparação física desde o ano passado. O Coutinho, acho que tem até personal particular, ou tinha pelo menos, né? O que também é uma vergonha. Um atleta profissional ser obrigado a contratar por fora, porque o do clube não dá conta, né? Eu nem sei se ele ainda tem. Mas tinha. É complicadíssimo. Sabe qual é o problema, Varane? A situação é a seguinte. A galera sempre falando assim, o Diniz, ele demorou para fazer a substituição. Cara, imagina o treinador. Você tem um Coutinho cansado dentro de campo, Felipe Coutinho. Aí você teve ali o meio-campo já desgastado com o Tietê, já desgastado fisicamente. Aí você olha para suas opções, cara. O Matheus Carvalho. Pô, é brincadeira, né, cara? O elenco, ele não te dá. Carré, Lloyd. Cara, é isso que eu tô falando. É um carro sem roda. Você precisa percorrer 30 quilômetros, mas você não tem roda no seu carro. Você tem que empurrar ele, tentar arrumar um jeito dele andar, tentar fazer uma engenharia. Então, cara, a gente vai observando o que o Diniz vai fazer, olhando para o banco de reserva. Lineker, e ainda tem um detalhe, cara. É você entrar no jogo sabendo que você tem atletas que não aguentam até o final. Isso é uma coisa terrível, porque você fica preso naquilo, né? Não, já sei que eu tenho que mudar ali. Não, já sei. Aí o jogo vai se desenrolando, e você já sabe, naquele cara eu vou ter que tirar. É pior do que a surpresa. É pior. Você precisa, puta que pariu. É porque eu tô falando um negócio que é muito óbvio, cara. É muito óbvio. Você precisa entrar no jogo tendo a certeza que os seus atletas estão condicionados para jogar a partida inteira. E que você vai ter a liberdade de tirá-los por uma circunstância. Ou porque o cara realmente correu demais, mas aí é uma coisa do jogo, ou porque se machucou, ou porque você está decidindo mudar taticamente a partida, ou porque aquele atleta, tecnicamente, naquele dia, ele está performando muito mal. Porra, mas tu entrar num jogo, sabe o que é tu entrar no jogo sabendo? Não, eu já sei que eu tenho que fazer 2 substituições. Vou ter que tirar fulano e fulano, porque eles não vão aguentar. Pô, é loucura, cara. É loucura. E outra... Você pode até trabalhar com essa possibilidade num período, né? Mas esse período, que é o período de recomeço de trabalho, de pré-temporada, da chegada do jogador, esse período já passou para todo mundo. Tinha que estar todo mundo condicionado. E aí, Baran, só para completar, por isso que o torcedor pede a saída do Felipe. Ninguém entende, por que o Felipe é a mira do torcedor? Por isso que o torcedor fica pedindo a saída do Felipe. Porque o Felipe faz a gestão de elenco. E o Felipe é responsável, pela gestão de elenco. Aí você vê o banco de reservas com o Matheus Carvalho e o JP lá no Avaí. Eu separei. Dan Friedkin surge como novo interessado na compra da SAF do Vasco. O empresário norte-americano Dan Friedkin, atual proprietário da tradicional equipe italiana AS Roma, é o mais novo nome ligado à possível aquisição da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco da Gama. A informação foi divulgada por fontes próximas às negociações, que seguem sob sigilo, mas já causam grande movimentação nos bastidores do clube carioca. Friedkin, que também comanda o grupo The Friedkin Group, conglomerado multibilionário com atuação nos setores automotivo, de hospitalidade e entretenimento, vem ampliando sua presença no futebol internacional desde que assumiu o controle da Roma, em 2020. Seu interesse pelo Vasco reforça a tendência de investidores estrangeiros de olho no potencial esportivo e comercial do futebol brasileiro. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as tratativas com Dan Friedkin ainda estão em estágio preliminar, mas já envolvem reuniões com intermediários e análise da estrutura jurídica e financeira da SAF. O empresário estaria disposto a assumir a maior parte das ações e investir de forma robusta na modernização do futebol cruzmaltino. Enquanto isso, a torcida segue atenta e esperançosa de que novos ventos possam, enfim, levar o Vasco de volta ao protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano.